Pois bem, pessoal, tendo em vista as características do ato de defender, que é um direito público, que é abstrato, né, que ele ocorre independente de existir ou não direito material, né, porque é importante que a pessoa que é demandada, que componha o polo passivo, se manifeste, mesmo ele tendo a convicção que não há naquela relação nenhum direito material a ser suscitado. Portanto, né, quando a gente fala nas características, temos também que falar nas espécies, né, nas espécies da defesa. Então, o autor, né, ele pode ter usado um instrumento inadequado para pleitear aquele direito que está sendo suscitado na ação. Então, a defesa do réu, ela pode atacar não o direito material, não o mérito da ação, mas ele pode atacar a própria modalidade de ação. Então, neste caso, nós podemos estar diante, né, de uma defesa que ela é indireta, que é contra o próprio processo, né, que tem o objetivo, né, de ganhar tempo, postergar, trancar. Então, é o próprio instrumento que o autor, do autor, que o réu pode atacar. Essa é uma modalidade, né, que pode proteger, né, de uma situação considerada inadequada, injusta, né? Então, a ação adequada era uma e o autor entrou com outra ação. O réu, para ganhar tempo, pode atacar. Olha, não era o caso, né, de uma ação ordinária, né? Não é um caso de ação de execução, né? Por exemplo, uma ação de execução ela tem que acontecer até 6 meses da emissão do título de crédito. Se não for uma ação de execução, não vai discutir o mérito, né? Não vai discutir como foi constituída a dívida. Só vai pedir a execução do valor do título de crédito. O polo passivo pode questionar, olha, já passou do prazo. A ação não é uma ação de execução, é uma ação de conhecimento. Tem que haver uma instrução, porque na ação de execução não há instrução da ação. Por outro lado, né, pode haver a defesa que ataque o mérito contra o próprio mérito. Essa vai ter que haver uma discussão, né, vai chamar testemunha. Então essa defesa, ela é uma defesa que se direciona à própria causa, né, de pedir. Então essas são as possíveis espécies. Uma defesa indireta e uma defesa de mérito ou contra o mérito. Além disso, né, nós temos possibilidade de classificar a defesa, né, que dialoga com as espécies. Então nós temos as defesas que são dilatórias, né, que apenas suspendem ou dilatam o curso do processo, quando há, por exemplo, uma alegação da incompetência absoluta do juízo. Quando nós estudamos órgãos do Poder Judiciário, nós tivemos em vista que nós temos a Justiça Comum, né, que dentro da Justiça Comum nós temos a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Pode-se alegar na defesa, para dilatar o curso do processo, que o juízo em que foi apresentada a petição inicial é inadequado. Então pode-se alegar que, olha, isso aqui é caso de Justiça Federal, ou é caso de uma justiça especializada, né? Não é o caso de uma justiça do trabalho, não é o caso da justiça eleitoral, não é o caso da justiça militar. Então observem que pode-se atacar o juízo, né, para qual é direcionado a petição. Pode-se alegar a existência de um processo conexo, né? Olha, tem outra ação que já está discutindo essa ação. Logo, não é a forma adequada propor um novo processo. Pode-se alegar a incapacidade da parte, né? A parte ela não tem capacidade ou está faltando a autorização do cônjuge, né, para entrar com a ação. Ou pode-se alegar, veja, são situações para não estar atacando o mérito, está querendo dilatar
né, tá querendo ganhar tempo, né, para poder se defender melhor, né? Então, quando falta uma caução ou uma prestação que a lei exige, né? Então, são situações em que nem o mérito está sendo discutido, mas sim os elementos formais, né, que antecipam, né, a própria discussão sobre o mérito. Então nós temos, né, as ações que podem ser classificadas como dilatórias e tem aquelas ações que podem ser classificadas como peremptórias. São aquelas que, se acolhidas, põem fim ao processo sem exame do mérito, quando se alega a perempção. Por exemplo, um autor, uma pessoa pode entrar com a mesma causa 3 vezes. Ele pode entrar e desistir, pode entrar e desistir, pode entrar e desistir. Na 4ª vez, haverá a extinção do processo sem a observância do mérito, independente de ter naquela situação direito material. Mas se a pessoa já entrou 3 vezes e desistiu, ela não pode entrar na 4ª vez. Essa foi uma opção tomada pelo nosso legislador. Nosso legislador optou por tal conduta, de impedir que haja uma nova ação pela 4ª vez. Pode-se alegar a existência já de coisa julgada. Ou seja, olha, essa situação aqui já foi julgada, né? Não há mais o que se discutir, né? Vamos supor que a pessoa entrou com direito de ação, indenização, não concordou com o valor atribuído pelo magistrado, e aí ele entra com outra ação, com a mesma situação. Vai haver uma extinção do processo. E aí cabe ao réu alegar, olha, já tem coisa julgada sobre esse pleito. Não devemos aqui discutir novamente. Não tem mais o que ser discutida. A inépcia da petição inicial. Então, a petição inicial ela não tem as condições. Ou ela não tem, por exemplo, um representante legal. Por exemplo, uma petição ela pode estar inepta quando o procurador, né, quando não tem um procurador, né, quando não tem um representante legal. Não está nem se discutindo o mérito. Mas ações acima de um determinado valor, né, acima de 20 salários mínimos, ela precisa estar, no caso da Justiça do Trabalho, acima de 40 salários, no caso da Justiça Civil, acima de 40 salários mínimos, precisa estar acompanhado de um advogado. A pessoa não pode estar desacompanhada de um advogado. Então, é uma situação que pode indicar a inépcia da petição inicial, né? Então, observe aqui, né, que o nosso Código de Processo Civil ele indica, né, situações em que pode o réu alegar antes mesmo de discutir o mérito. Algumas situações que eu já falei. A inexistência ou a nulidade da citação, né? Se não houve a citação, ou seja, o réu não foi comunicado, logo a ação ela é inexistente. Ela tem que ser declarada inexistente. Quando há uma conexão, né, uma incorreção do valor da causa, né, quando, como eu falei anteriormente, uma perempção, ou seja, é a 4ª vez que está se entrando com o mesmo pedido, incompetência absoluta do juízo ou relativa, né, quando haja uma arbitragem, né, então está havendo uma arbitragem, a pessoa pega, atropela a arbitragem e entra com outra ação, pode ser considerada, né, pode ser favorável para o réu para alegar na sua defesa a extinção do processo, né? Então, são situações em que o réu pode alegar para se defender. Havendo a comunicação devida do réu, que acontece mediante a citação, ele tem, em regra, um réu comum, 15 dias para se manifestar, né? Então ele tem 15 dias para oferecer a sua defesa. Isso falando nos réus comuns, nos demandados, nos requeridos comuns. Quando o polo passivo ele é o Estado, né, como chama-se a fazenda pública,
existe um prazo 4 vezes maior para oferecer a defesa, né, a contestação. Então, em regra, tem 15 dias. Acontece, né, que a pessoa, só adentrando na preclusão consumativa, se a pessoa tem 15 dias e ele usa o seu direito de se manifestar num 10º dia, há um encerramento da possibilidade de aditar, de acrescentar a peça contestatória. Então, há uma preclusão consumativa. A pessoa ela pode usar até 15 dias. Se ela se defende no primeiro dia, ela não terá mais 14 dias para anexar a petição. Ela já só quando lhe der uma outra oportunidade, mas naquele momento ali há uma preclusão consumativa, que é a perda da faculdade ou do direito de praticar um ato processual naquele momento. Ele só vai poder praticar um ato processual numa nova oportunidade. Então, há o prazo de 15 dias, né, para se manifestar. Você pode usar até o 15º dia. Se usar o 11º dia, o 12º, ou o 9º, ou 8º dia, não pode, se no tempo restante, querer mudar a petição, apresentar um outro documento, a não ser que haja uma nova oportunidade. Mas acontece que é importante entender quando começa a contar o prazo da citação, né? Então, a citação, né, ela pode acontecer, né, que há o chamamento do polo passivo para tomar conhecimento sobre a existência do processo, que pode ou não ter um direito material como objeto. Não é a questão a ser discutida no momento, mas sim a possibilidade de se manifestar. Então, a citação ela pode ser feita por correio, né, que aí é o aviso de recebimento. Então, o prazo para se defender, ele não se inicia no momento que a pessoa tomou conhecimento. Veja, eu tô aqui na minha casa. Aí eu recebo uma citação por AR. Hoje é dia 22. Se o AR, o aviso de recebimento, for anexado ao processo só no dia 30 de setembro, 30 de setembro, eu acho que é terça ou quarta-feira, é a partir do dia posterior ao dia que foi anexado o AR no processo que vai contar o prazo. Então hoje é dia 22. Eu tomei conhecimento do processo. Mas formalmente só vai começar a contar o prazo no momento que foi anexado ao processo, um dia depois. Vamos supor que hoje é dia 22, eu fui comunicado via R. No outro dia, o serventuário anexa o AR no processo. Ele informa no processo que foi feito a devida citação. Só começa a contar um dia depois. Então, anexou no processo dia 23, começa a contar o prazo dia 24. E aí conta-se 15 dias. A citação por mandato do juiz, ou seja, o juiz realizou a citação por mandato, então é na data que é juntado o mandato no processo. No caso de não ter encontrado o endereço, não encontrar a pessoa vai ficar sem citação? Não, ela vai ser citada, vai haver a supressão do processo? Não. O processo ele pode ser comunicado, né, o polo passivo mediante edital. Né? O edital é a comunicação da existência do processo no diário oficial. O diário oficial, às vezes, ele é colado na porta do fórum, mas ninguém fica olhando. Ou, às vezes, ele é publicado por meios eletrônicos. Aqui em Feira de Santana, ou no estado da Bahia, é comunicado no jornal. Né? O estado ele paga o jornal para comunicar. Então, a citação por edital começa a se contar o prazo para oferecer a defesa findado, né, na data do término do prazo fixado por edital.
né? Então observem aqui o que diz a lei, né? O início da contagem do prazo, né, salvo indisposição contrária, serão contados excluídos o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então exclui o começo e inclui, né, o dia do vencimento. Então, se vence o prazo no dia 30 de setembro, ou no dia, que é um dia, sendo um dia útil, ou se cai num dia que não é útil, vai ser no dia posterior. Então, essas situações é para garantir o devido exercício do direito de defesa, da ampla defesa, uma vez que se trata de um direito que é constitucional, que é um direito humano. Então, todos e todas têm o direito a tomar conhecimento da existência do processo e, caso haja conveniência, que se manifeste. E assim, né, entendendo que a defesa, né, ela deve acontecer mediante a apresentação da citação, oferecimento do prazo para se pronunciar, estaremos efetivando um direito fundamental, que é o direito da defesa. E assim encerro, né, a nossa aula de hoje.